Prezados irmãos e irmãs, as leituras de hoje são muito instrutivas para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida de fé. O profeta Jeremias, na primeira leitura, nos convida hoje à docilidade com relação à ação do Senhor em nossas vidas. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Assim diz o Senhor: como é o barro nas mãos do oleiro, na mão do oleiro, assim sois vós, assim somos nós nas mãos de Deus. O que isso significa? Isso significa que por muitas vezes será preciso deixar que Deus possa nos modelar. Mas como dizia a primeira leitura, nem sempre Ele vai nos modelar, talvez uma só vez, por inteiro. Isso significa que muitas vezes Deus irá desfazer esse vaso que nós vínhamos modelando, talvez com o barro de nossas vidas, e talvez Ele irá então muitas vezes desfazer isso, e irá modelar, de certa forma, fazer outro. Por isso a primeira leitura diz que Deus pediu a Jeremias que fosse até a casa do oleiro, e eis que esse oleiro estava trabalhando ao torno, quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse mesmo material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Vejam então, meus irmãos, trata-se de um processo doloroso, pois muitas vezes nós já nos apegamos a esta obra começada, mesmo que ela se mostre talvez inacabada, mesmo que ela se mostre às vezes com determinados defeitos, mas muitas vezes nós já nos contentamos com esta obra, nos acomodamos, caímos de certa forma num comodismo ou numa indiferença. E Deus, a todo momento, como o barro na mão do oleiro, Ele pode vir a desfazer em nós. E isso, meus irmãos, é um processo doloroso. Por quê? Porque muitos de nós nem sempre estamos dispostos a assumir, talvez, que esta obra que nós muitas vezes nos sentimos, esta obra que muitas vezes esta obra com que nós muitas vezes nos identificamos, nem sempre estamos dispostos a reconhecer que esta obra está inacabada. Às vezes achamos que já estamos prontos, já somos acabados, que não temos defeitos, que não temos, enfim, dizemos que somos pecadores, mas isso é uma falsa humildade. Quando a gente diz, eu sou também um pecador, mas eu estou sempre certo, né? Eu estou sempre certo, as minhas ideias são as melhores, as minhas opiniões são as mais assertivas, o que eu penso, o que eu acho, como eu desejo, como eu quero, é desse modo que sempre acaba acontecendo. Então, esse processo é muito doloroso, quando a gente tem que reconhecer que não, somos de fato uma obra inacabada, somos de fato uma obra com limites, com defeitos, com fragilidades. Mas se ao mesmo tempo é doloroso reconhecer isso, ao mesmo tempo é consolador nós reconhecermos que nós temos um oleiro que trabalha em nós, que não desiste de nós. Se o oleiro desistisse de muitas vezes desfazer aquele vaso para fazê-lo de novo, dificilmente teríamos vasos perfeitos, vasos belos, vasos bonitos, todos seriam defeituosos. Não haveria beleza, não haveria arte, não haveria atrativo em vaso algum. Mas se ao mesmo tempo
esses vasos são desfeitos e refeitos continuamente para tentar atingir a perfeição mais possível, humanamente falando, é claro. Assim também somos nós nas mãos de Deus. Se muitas vezes é doloroso, penoso para nós reconhecermos nossos limites, reconhecermos nossas imperfeições e ter esse processo doloroso de disposição para deixar-se modelar e não querer nos modelar por nós mesmos, por nossos critérios, mas deixarmos-nos modelar nas mãos de Deus. Então, se ao mesmo tempo será um processo doloroso, mas também será consolador, porque aquele que se deixa modelar é porque acredita que existe um modelador. Aquele que se deixa modelar é porque acredita que existe um oleiro que não desiste de mim, um oleiro que quer de fato me levar à perfeição, que quer me modelar cada dia mais, porque acredita em mim. Essa era uma das máximas minhas quando eu trabalhava na formação dos futuros padres, como reitor. Trabalhei 6 anos no seminário, e pode alguns acharem que era uma certa ameaça, mas não era ameaça, era sinceridade. Eu dizia a eles assim: olha, o dia que eu não chamar mais a atenção de vocês, o dia que não ficar pegando no pé de vocês, chamando atenção, exigindo disciplina, etc, etc, é porque já desisti de vocês. Dificilmente quem eu não chamar atenção nenhuma, é porque certamente será o próximo a ser convidado a se retirar, a ser dispensado, porque não tem vocação. Quando a gente enxerga a vocação em alguém, a gente insiste, a gente quer modelar, porque formador é isso, é modelar. Assim também nós somos nas mãos de Deus. Deus acredita em nós. Deus sabe que nós podemos muito mais do que nós já fazemos, sabe que nós podemos ser mais santos do que nós já somos, sabe que nós podemos ser cristãos melhores do que nós já somos, sabe que nós podemos ser homens e mulheres de fé muito mais do que nós já somos, sabe que nós podemos ser mais gentis, ser mais estudiosos, ser mais dedicados, enfim. Deus sabe que nós podemos mais. Por quê? Porque Ele nos criou. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou para o infinito. Ele nos criou para a eternidade. Ele nos criou para a perfeição. Por isso então, Deus sabe que nós podemos muito mais. Mas infeliz é o homem que acha que ele já é perfeito, e aí está a mediocridade espiritual, a mediocridade da fé. Quem que é o medíocre? Que acha que já está bom assim, já está bom desse jeito, né? E muitas vezes nós, de certa forma, cultivamos isso em nós. Já está bom do jeito que eu sou melhor do que muitos. Tem gente que nem a igreja vem, então eu já estou melhor, já sou melhor, já está bom assim. Não, Deus nos quer perfeitos, santos, justos. Deus nos quer na eternidade, e até a eternidade Ele vai nos modelar, e esse modelar significa que até a eternidade, muitas vezes Ele vai ir modelando, e haverá aqueles momentos que Ele vai nos desfazer, às vezes desfazer por completo, mas para remodelar e modelar e fazer-nos melhores ainda do que antes. Então, meus irmãos, permitamos, acreditemos, nos deixemos modelar nas mãos de Deus. E o Evangelho de hoje, a mensagem do Evangelho de hoje não é diferente. Talvez o nosso desejo também é de querer aproveitar todos os peixes que pescamos, os bons e os maus. Como um bom brasileiro, não é? A gente dá um jeitinho, tira um pedacinho que não está tão bom assim, mas a gente aproveita tudo, a gente aceita tudo. Não, Deus quer que separemos os peixes bons dos peixes maus, que sejamos humildes, que saibamos nos contentar, que sejamos humildes e saibamos nos contentar com a parte boa, que muitas vezes é a menor. Às vezes de uma rede de peixes, são a minoria que serão bons, mas se nos deixarmos formar
por essa sabedoria então de humildade e de discernimento, certamente, meus irmãos, o reino dos céus estará mais próximo de nós, e nós também estaremos mais próximos de um dia poder participar da plenitude desse reino. Por isso, peçamos ao Senhor humildade e discernimento. Humildade para reconhecer que ainda não estamos formados, prontos, acabados, e discernimento para perceber e entender os momentos em que será preciso sermos desfeitos, os momentos em que muitas vezes talvez nós sejamos aqueles peixes maus que serão deixados de lado, que serão jogados fora, mas ao mesmo tempo, se nos deixarmos permitir modelar, se reconhecermos o mal que está em nós e quisermos alcançar, abraçar o bem, certamente também quando vier a rede, quando a rede for lançada definitivamente, nós estaremos nesta rede como os peixes bons. Esta é a oportunidade que nós temos todos os dias. Deus nos pesca todos os dias. Nem sempre seremos aqueles peixes bons. Talvez hoje eu seja esse peixe mau, mas Deus me dá a oportunidade, Deus me dá a misericórdia, Deus me dá o perdão, Deus me dá a graça de poder tornar-se bom, de ser bom de verdade, não só externamente, não só para os outros verem, mas Deus me dá a oportunidade de ser bom de verdade, de mudar interiormente, e aí sim, um dia Ele irá nos recolher definitivamente. É o dia da nossa pesca, é o dia em que nós seremos pescados definitivamente. Esperamos que estejamos então preparados, prontos, dispostos e verdadeiramente modelados para podermos então participar da bem-aventurança eterna, da vida eterna, da plenitude, da perfeição que Deus deseja para cada um de nós. Assim seja. Amém.